pessoal, tudo bem? Confere agora a quinta parte do vídeo, onde a professora Gabriela Andrade estará respondendo a dúvida da estudante Claudiane. Ela cursa Engenharia Agrícola e Ambiental no campus Jorge Amado, em Itabuna. Eu sou Claudiane, estudante da UFCB, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. O cuidado com a mente, nesse momento de pandemia, ele funciona como um dispositivo eficaz para a promoção da saúde mental e o desenvolvimento de práticas de interação. Esse momento de pandemia, ele tem trazido e mostrado as fragilidades psíquicas e emocionais, onde nós, enquanto indivíduo, ser humano, tivemos nossos projetos e sonhos adiados, e gera assim as fragilidades e instabilidades emocionais. Nesse sentido, o enfrentamento não só desse adiamento dos sonhos de projeto, como do processo de distanciamento social, eles acabam por criar em nós uma instabilidade psíquica e emocional, que adoece a mente e, consequentemente, o corpo, de modo geral, ele também reflete esse adoecer da mente. Então, assim, nesse cenário, como lidar com as frustrações geradas pelo impacto da pandemia na saúde mental? Claudiane, olha, frustração sempre é difícil de lidar em qualquer momento da vida. Acho que a gente começa a aprender a lidar com frustração quando é criança. E a gente quer uma coisa e acaba não conseguindo, né? Em geral, a criança faz aquele escândalo, chora muito. E nem sempre a gente é ensinado a lidar com isso desde criança, né? Muitas vezes a gente é silenciado nessa explosão de emoções que dá a frustração. Outras vezes as pessoas são bastante permissivas e nos dão logo o que a gente está querendo para que a gente não tenha que lidar com aquele sentimento de frustração. Mas a frustração está aí, ela faz parte da vida, nem tudo que a gente quer a gente consegue. Então, o primeiro passo é essa consciência de que faz parte da vida, né? E de que o sentimento ele não é necessariamente doentio, ruim, nada disso. Ele é um sentimento que a gente, em geral, não gosta de ter, né? O sentimento de frustração, mas ele é um sentimento saudável diante de algumas situações em que o que a gente gostaria de ter não está ao nosso alcance. Como é que a gente lida com isso, então? Olha, eu diria que é pensar no agora. E o que eu posso fazer agora que vai me deixar feliz? Uma vez que eu já entendi esse sentimento de frustração e que eu já acolhi esse sentimento de frustração, o que eu posso fazer agora para que eu fique bem? Como é que eu posso me reorganizar nos meus planos? E muitas vezes isso significa abrir mão mesmo de fazer planos, principalmente em longo prazo, porque a gente não sabe até quando vai essa pandemia. E a minha sugestão, então, é pensar sempre que possível mais no momento presente. E tendo em mente que não adianta a gente esperar isso tudo acabar para a gente concretizar os nossos sonhos, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Porque todas as nossas projeções podem ser falhas. Acho que eu já até coloquei isso numa outra pergunta que eu respondi. Então, a gente vai ter que se organizar para viver um presente num mundo que mudou e que está em mudança. Essa mudança ainda não se consolidou, a gente ainda precisa esperar os próximos meses para ver como é que essa mudança vai se consolidar, né? E pensar como é que a gente pode fazer para realizar os nossos sonhos no presente. Talvez não todos. Então, por exemplo, se você tinha o sonho de, não sei, fazer uma festa de aniversário para 50 pessoas, provavelmente você não vai conseguir fazer isso em curto prazo, nem em médio prazo. Então, será que dá para fazer isso por mediação tecnológica, né? Usando um aplicativo aí de videoconferência? Ou se você queria, por exemplo, não sei, viajar ao mundo. Olha, isso eu já acho que complica mais ainda, né? E vai ter que abandonar esse sonho por um tempo. Então, é pensar no agora, né? Agora, se a sua ideia, por exemplo, é estudar a gente está conseguindo. Se a sua ideia é ganhar dinheiro, está complicado ultimamente, o mundo está numa crise muito complicada, mas algumas pessoas estão encontrando formas de gerar renda usando a mediação tecnológica ou usando atividades que exponham menos a um risco, né? Não estou dizendo que isso é fácil, não, pelo contrário, longe de mim dizer que isso é fácil. Mas a ideia aqui é de que forma a gente pode se adaptar ao momento atual, muito mais do que ficar esperando que ele passe para que aí a gente concretize esses sonhos, né?
No fundo, eu sinto mesmo que essa fragilidade toda que a gente está enfrentando, ela vai continuar. A gente fica mais como se fosse dolorido, com feridas abertas, né? E cada coisa que acontece parece que cutuca mais um pouquinho aquela ferida, dói, sangra. Então é tudo muito difícil, né? A forma que eu encontro atualmente é essa, de acolher o sentimento, nomear, entender que sentimento que é esse, procurar formas, então, de lidar com essas frustrações, com esses sentimentos que a gente tem, que a gente não gosta de ter, né? Porque a gente fala do sentimento negativo, o que é negativo também, né? Tem sentimentos que, sei lá, a raiva pode levar a gente a um progresso grande em termos de desenvolvimento pessoal, dependendo de como ela for canalizada. Mas eu estou dizendo assim, negativos no sentido de que a gente não gosta de ter, a gente não gosta de sofrer. Mas vamos acolher isso, é normal sofrer agora. Não adianta a gente se obrigar a ser feliz. Mas, aos pouquinhos, a gente pode ir encontrando alternativas para viver o dia de hoje, o momento de hoje, e encontrar formas de ficar um pouco mais confortável nesse cenário que a gente está vivendo. Lembrando que ele é de adaptação e que não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver isso, né? E que a gente também não tem prazo para que a pandemia termine. Então, é viver um dia de cada vez, procurando a forma mais confortável possível dentro dessa situação.